Muito obrigado, professor Orning. Não vai levar a mal que eu diga que esta sua última sugestão de going back to the drawing board, combinada com aquela da ideia da procura da estrutura de mercado ideal, dá um caráter singularmente soviético à sua apresentação. Esta é a primeira pergunta. É a primeira pergunta. Vamos lá ver. Já agora, se me permitem, só para... depois não faço mais. Mas realmente acha que é mesmo importante o quadro regulamentar definir estruturas de mercado ideais? Ou se quer ter como referência estruturas de mercado ideais? O que eu queria dizer era que se queremos ter uma decisão sobre se o acesso às redes futuras, agora estou mesmo a falar de fibra e de cabo, se este acesso, se é uma decisão que este acesso tem que ser garantido, só faz sentido se achamos que é preciso ter mais empresas a concorrerem ali. Isto é uma decisão de design do mercado, market design, pode chamar soviético ou não. Uma decisão de não dar acesso, no fundo, significa que se acha que a concorrência entre duas redes é suficiente para criar os benefícios presentes e futuros que nós achamos que se possa ter. Muito bem. Depois destas apresentações, temos aqui algum período para perguntas. A acrescentar às muitas que já foram feitas. Portanto, esta discussão é um gigantesco ponto de interrogação que recai sobre os ombros da Comissão, os ombros largos da Comissão. Boa tarde. Eu gostava de saber... Pode identificar, as pessoas que fazem perguntas podem começar por se identificar, por favor. Jorge Oliveira Campos. Eu gostava de saber qual a análise que vocês fazem com a entrada do Netflix já no próximo mês de outubro. Mais perguntas? Ou preferem ouvir a resposta? Faz favor. A minha questão é dirigida ao Sr. Professor Paulo Veríssimo. A minha questão é dirigida ao Sr. Professor Paulo Veríssimo e gostaria de saber como é que avalia, partindo do princípio que o grau de segurança dos sistemas varia em função da sua exposição como meio envolvente, como é que avalia a atitude ou a decisão de imposição de obrigações de abertura das redes e de acesso das redes de telecomunicações que são impostas a determinados operadores de telecomunicações? Como é que avalia em termos de custos de segurança, benefícios de concorrência? Já tenho, não tenho áudio. Como é que é? Quero dar a volta? Dou a volta. É melhor, não é? Ok. Faz favor lá ao fundo. Para o professor João Confraria, uma vez que estaria interessado na opinião do regulador sobre os oligopólios estreitos. A minha pergunta é se o professor João Confraria acha possível um regulador ex ante identificar a diferença entre colusão tácita e oligopólio estreito. E caso a resposta seja sim, se na perspectiva do regulador deverão intervir na análise de comportamentos de preço, comportamentos paralelos, nomeadamente de preço, com enfoque no setor móvel, uma vez que existe uma consolidação grande nesse setor, de 4 para 3 operadores em muitos países. E também, se em caso afirmativo, como é que pensa que o regulador poderá intervir? Obrigado. Muito obrigado. Há mais alguma pergunta? Eu só para fechar esta ronda e para não deixar o presidente do regulador belga, que também se calhar é candidato a responder esta pergunta sobre oligopólios estreitos, dado que é tão interessante, ainda lhe fazia também uma pergunta que me intrigou na sua apresentação, porque a certa altura mencionou que era necessário a lower threshold for ex ante regulation.
e queria pedir-lhe se podia desenvolver um bocadinho o que é que entende por o lower threshold e o que é que entende sobre as falhas de mercado que eventualmente podem estar aqui envolvidas. Começando por responder à pergunta, se calhar começamos por aquela que foi mais diretamente dirigida ao professor Paulo Fabrício. Ok, já tenho áudio. Se compreendi bem a sua pergunta, ou aliás, vou tentar respondê-la tentando tê-la entendido do ponto de vista genérico, ou seja, as redes são coisas públicas, portanto, são como ruas e, portanto, são abertas a tráfego que nem sempre pode ser bem intencionado e são abertas a tráfego que pode servir de ataque e, portanto, a sua pergunta é quem é que paga os custos disso, certo? Então, se não se importasse... Não fiz a pergunta de uma forma correta. A questão é esta. Partindo do princípio que os sistemas e a sua segurança varia em função da sua exposição ao meio envolvente, ou seja, quanto mais exposto está, mais vulnerável é, a questão que eu lhe punha é como é que avalia, em termos de custos de segurança versus benefícios de concorrência, a imposição de obrigações de abertura e acesso de redes de telecomunicações. Abertura de acesso a quê e a quem? A terceiros, a operadores concorrentes, pronto, a prestadores de serviços, o que é que seja. Okay. Isto é uma pergunta de incumbente. Sim, exatamente, pergunta de incumbente. Claro, era isso que eu queria. Mas eu quero levar, eu que sou teimoso, quero levar a minha resposta exatamente para o ponto em que comecei. Porque o incumbente gera um local público, de interesse público, gera o local de interesse público do país. É como o incumbente de autoestradas, por exemplo, se não tivessem sido a maior parte privatizadas. Ou seja, o que acontece é que, de facto, temos que saber distinguir entre uma rede que fosse, enfim, fechada, porque é uma rede de business, de uma rede pública. Portanto, eu vou tentar responder exatamente agora, percebendo a sua pergunta, de qualquer maneira, em saber que estamos a falar de uma coisa pública. E, portanto, a coisa pública é como a rua. Não podemos fechar a rua, não podemos ter um tipo a perguntar, desculpe lá, você é boa pessoa? Pode passar. Você é bandido? Não pode passar. E, portanto, o problema é que temos de ser capazes de criar os apetrechos tecnológicos, que, como é evidente, têm um custo, eu já lá vou. Temos de ser capazes de criar os apetrechos tecnológicos que nos levem a redes mais seguras. Ora, isso já acontece. Repare, por exemplo, o esforço feito pelos operadores dos seus sistemas autónomos na internet para obviar a ataques de negação de serviço, está lá, foi feito, alguém pagou, etc, etc. Então, de onde é que vêm os benefícios? Eu creio que os benefícios vêm de uma coisa que penso que hoje em dia começa a ser cada vez mais clara, porque as pessoas, os utilizadores, não só os utilizadores individuais, mas os utilizadores empresariais, etc, etc, começam a estar muito sensíveis, é que a boa segurança resulta é um investimento. Melhora, portanto, aliás, eu estava a falar de maturidade, a boa segurança é um investimento que deve poder ser valorizado e deve poder ser vendido. Pronto. Agora, dito isto, como estamos a falar, enfim, de uma coisa pública, de um incumbente, etc, etc, aqui entra o papel que eu há bocado falei. Para um certo, acho que até um certo nível, estamos a falar daquilo que todos os operadores têm que fazer. Enfim, ouça, as empresas de aluguer de automóveis têm que os pôr a funcionar razoavelmente bem. E se calhar, sendo uma infraestrutura de informação crítica, a rede básica de que há incumbentes e que depois, enfim será disponibilizada a operadores, aos diversos operadores comerciais, se calhar as questões da resiliência dessa rede pertencem, em parte, ao Estado, como acontece em outros países, em que o Estado comparticipa, às vezes em géneros, porque, enfim, desenvolvimento de tecnologias, etc, etc, com a melhoria da resiliência dessas redes. Espero que tenha respondido à sua pergunta. Não sei se gostou da minha resposta, mas... Professor Stefano Ornig, quer desenvolver a questão do Netflix e do impacto do Netflix no mercado? Foi para o painel todo, mas se calhar corresponde às suas apetências naturais. Bom, não sou profeta. Naturalmente, o Netflix vai... Como dizer no português? O Netflix, certeza, vai ao encontro de uma certa procura que já existe. A questão é que quantas pessoas vão mudar-se para o Netflix, podem continuar a ver filmes de bola e quanto tempo mais isso vai acontecer.
Agora, eu não sei ainda em que rede, ou se em todas as redes, o Netflix vai ser oferecido, porque se tiver um contrato de exclusividade com um dos operadores, o que vai acontecer no mercado é muito diferente do que vai acontecer se está nos vários. Talvez sabem mais sobre isso. Agora, o Netflix tem feito um grande impacto no mercado nos vários países. Mas eu acho que se o Netflix fica integrado numa oferta de televisão, quer dizer, num bundle, talvez também não mude o mundo. Mas falta-me realmente agora os detalhes para dizer como exatamente eles vão entrar aqui. Não sei. Muito obrigado. Senhor Presidente, peço-lhe então um comentário também sobre a questão do Netflix, que no nosso caso vai começar a operar em Portugal, acho que é para o mês que vem, se não me engano. O que é que acha da entrada no Netflix no mercado, na prestação de serviços de conteúdos? E já agora também que se podia desenvolver a questão do lower threshold for ex-ante regulation. No fundo, isto também se relaciona com a questão dos title oligopolies. Qual é que é o seu lower threshold for ex-ante regulation? Then I will disappoint all the audience because I will have to talk a lot. No, I have to disclose something that let's keep between us. Netflix started in Belgium months ago. The first effect that we saw is that, of course, quite an early adoption because we have 1 month or few months subscription fee for free. Then people will try. Then suddenly we see an increase on networks. The good things we saw from a Belgian perspective, and I have to say that we are not so bad in terms of connectivity for NGA networks, means that what we saw is obviously an increase of traffic. Then there is a real demand, consumer using it, and what we need to see from time to time is this try will be converted in paying the fee, which is pending the countries between 7 and 10 euros on a regular basis. But what we saw is that we see three models emerging from Netflix perspective, like we see in OTTs. Remember what I said during the presentation? First of all, they are living beside each other. I mean, we have traditional players, cable or VDSL or other type of fiber providers. They live beside each other. Means the traffic is going. We do not watch the traffic. They are providing the services. They ignore themselves. The second one, what we saw, which is the case in Belgium on some networks, Netflix has been embedded on the video recorder. Means that you can access on your internet broadband connection to Netflix, but you can also go on your video recorder provided by the access provider and having access to Netflix, which is providing, of course, an above other services and quality. What we saw from time to time now, because we have to be a bit proud, Fatima, we saw the last numbers of Netflix recently published. Belgium has the best average download for Netflix in Europe for the time being. And I won't say that it's because we did something magic. It's because we have a combination of good penetration of NGA, and Netflix as a company is improving the codec they use to reduce the bandwidth they need and to be less dependent from the network in terms of latency and so on. Means that the combination of technology and so on, and also having, let's say, a good regulation and good investment and so on, making that good. Then I'm looking forward to Portugal, and I think that beside each other, partnering or competing might be the issue. Then, and of course, they are not Netflix, they are other providers in this business. Regarding the threshold, I told you that every morning when I'm shaving, I need to regulate something. And sometimes, and I'm serious now, when we are looking to some behaviors on the market, as regulators, and I'm talking to the Commission in this case, we have been put in silos. We can regulate this, we can act in this case, and we have to do a number of things. I'm really giving the message that we need to act quicker. The market is moving so fast, and as Fatima said in introduction, we need to deregulate fast when it's needed. We need to co-regulate when needed, and we need to regulate also quite quickly when needed. Then the agility and the threshold means let's make sure that we have the tools. Let's make sure that we don't have, let's say,
let's say, good behaviors in terms of regulation, not regulating for regulating, and making sure that we can address the different components of the value chain. Then for the moment, still fragmented. We want to see when we have problems on the network, what can we do? We want to see when we have problems on the physical side of it, or if we have a problem on the services, or if we have a problem on the content. And what we see in terms of market dynamics, if we do not address and we don't have capabilities and the right tools to address the different components, we are stuck. And for example, remember that we are in a bundle market for the time being, and hopefully I'm not making a big news today, it will change. The bundles is becoming flattering, and then the market will change again. But in a bundle environment, for example, if we have no capabilities to fix the content access, for example, we don't have capabilities to create competition. Then as a regulator on ECN, even on spectrum and so on, we need to think out of the box. The outcome are users, services, and so on. This is why I'm saying convergence outside of the silo, that we can address much more problems, and having the right tools, being capable on an agile point of view to address the problems quicker. And we can go through a lot of details from content to service to networks, vehicle network. Muito obrigado pela forma séria como evitou a minha pergunta e remeteu os detalhes para a próxima conferência. Ficamos entendidos. Mas, de facto, nós vivemos num período de mudança e em que as mudanças são difíceis e realmente fica-se sem saber se isto é para regular ou é para quê. Porque os pontos de interrogação que existem, quer quanto à definição das áreas de regulação, e isto inclui, de facto, a definição da resposta à pergunta sobre se a ausência de dominância pode ser identificada como concorrência efetiva para efeitos de regulação ou não, e, de facto, a resposta a essa pergunta, que envolve a resposta à questão que foi feita sobre os oligopólios estreitos, neste momento é prematura, e a minha opinião pessoal sobre isso, neste momento, também não é a coisa mais interessante deste mundo, mas claramente que é um assunto que os reguladores têm que ponderar devidamente para evitar excesso de regulação, para evitar aumento de risco regulatório, é algo que tem que ser devidamente ponderado. Qualquer coisa que venha a ser feita nessa área, coisa que não sei se é provável que se venha a fazer. Mas julgo que esta sessão, com a contribuição as excelentes contribuições dos nossos convidados, que agradeço, contribuiu para sistematizar grandes perguntas. No caso do professor Ornig, também pequenas perguntas, portanto foram todas sistematizadas, ilustrando bem que realmente vivemos num momento que é mais de fazer perguntas e de encontrar as perguntas certas antes de avançarmos para as respostas. O professor Veríssimo já avançou algumas respostas, mais numa perspectiva, de facto, da defesa nacional e da segurança pública, aonde estas questões da cibersegurança acabam por estar mais estudadas do que numa perspectiva mais estritamente regulatória, aonde julgo eu que há algum trabalho a fazer, sobretudo para aproximarmos o quadro legal da defesa em matéria de cibersegurança das preocupações dos consumidores e das preocupações dos utilizadores individuais das redes, que não são, em princípio, sujeitos a grandes ameaças por parte de terroristas ou de organizações criminosas, mas que enfrentam todos os dias problemas de segurança e que necessitam de alguma confiança para poderem usar as redes e serviços. Julgo que esta sessão contribuiu para sistematizarmos as perguntas, para começarmos a sistematizar algumas respostas e, nesse sentido, em nome da ANACOM, agradeço aos participantes e à assistência pelas perguntas feitas. Muito obrigado.